Fala galera do Legião Songs, tudo jóia pessoal? Bem-vindo a mais uma resposta aos inscritos aí e hoje nós começamos aqui com a pergunta do Thiago Vinícius. Beleza, Thiago? Ale, quanto tempo um par de tico muda? Thiago, vai depender bastante, tá? Existem tico-ticos aí que com um mês separado da mãe já começa a mudar, um mês, 2 meses, tá? Já muda de pena. Já cai a pena de filhote, já começa a vir já a gola. Existem pássaros que às vezes demoram 4 meses, 5 meses às vezes para perder essa coloração de pena, tá? Então vai variar muito de um pássaro para outro. Fechou? Mas em torno aí de até uns 5 meses de vida, 4 meses, eles costumam já estar virando, tá? Já tá golando, tudo, perder as penas pintadas no peito e já vinha a coloração de adulto. Fechou? Um grande abraço. Vamos lá, o Roberto Cavalieri. Beleza, Roberto? Show de bola, amigo. Canários praticamente encartados no Ana Dias. Quais selos eles ouviram? Amigo, na verdade eu não passei nenhum tipo de selo, tá? Eu trabalho com cantos, né? Então eu mesmo editei um canto que eu gostei, né? Com andamento de canto que eu gostei. E aí eu passei para eles, mas não teve referência de selo prata, laranja, nada assim. Foi um canto que eu ouvi, tá? De um amigo, e aí eu peguei esse canto e eu fiz uma masterização aqui, tá? Eu dei uma mudada no canto para deixar as notas de acordo com o que eu queria e aí eu passei para os filhotes, tá bom? Um grande abraço. Vamos lá, o Wagner Silva, beleza, Wagner? Ale, aí, beleza? Tem um coleiro mateiro trocando de pena. Se ele ouvir o CD terceira nota, ele pode pegar o canto? Wagner, até pode pegar, cara. Eu já vi isso acontecer, tá? Eu já vi, inclusive, num criatório de um amigo meu na época, um curió que cantava mateiro, tá? Mudar a pena com o canto clássico do curió tocando na época. E o passarinho encartou perfeitamente o canto clássico, tá? Na muda de pena. Então coleira pode acontecer sim, já vi muito coleiro encartar na muda. É muito difícil? É muito difícil, tá? Se ela já canta, é bem difícil, mas é uma probabilidade que pode ocorrer, embora eu não tenha muita esperança, tá? E não vou te deixar muito esperançoso que isso daí possa ocorrer não, tá bom? Mas o impossível acontece também, beleza? Um grande abraço. O Dirceu Castro Pessoa, beleza, Dirceu? Muito bom. A dúvida que tenho para plantar isso na região em que não encontro no caso ele está falando sobre a erva de passarinho, tá? Aquele parasita que serve de alimentação para os gaturamos, tiês e outras saíras também. O parasitismo da espécie não compromete a vida útil das árvores? Moro em Brasília, já vi muitas dessas ervas em parques de Porto Alegre e na Costa Verde do Rio. A região onde reflorestou um pouco é no Piauí, região com característica mais cerrada, mas onde há poucas árvores altas e para alimento de pasto, sem considerar a caça predatória. A erva seria uma solução rápida, só que não achei muita coisa favorável quanto a esse parasita se comprometem as árvores ou não. Obrigado. Dirceu, na verdade compromete sim, tá? A erva de passarinho, ela é legal, mas quando existe uma parasitação muito grande dela, né, na mesma árvore, por exemplo, ela compromete a vida da árvore sim, tá? Porque ela retira nutrientes diretamente da árvore, tá? Ela não simplesmente usa como substrato de fixação, mas ela retira também seiva e outras coisas da árvore. Então, se você tiver uma quantidade muito grande de erva de passarinho na árvore, você compromete a vida da árvore sim. Geralmente ela fica com os troncos meio mortos, tá? Seca uma parte da árvore. Então, tem que tomar cuidado. Existem outras árvores aí que você poderia estar utilizando, tá? Eu já postei algumas no canal, vou começar a postar de novo para vocês outras aqui que você pode estar usando nesses locais para atrair aves, tá? E automaticamente, com algumas dessas árvores vindo, atraem esses pássaros que são o quê? Que são os próprios pássaros que trazem a semente da erva de passarinho, né? Como os gaturamos, tiês, tudo. Então você tendo essas outras árvores, os pássaros nessa locomoção deles de um ambiente para outro, eles acabam trazendo, né, através das fezes, quando eles defecam, e acaba trazendo naturalmente a erva de passarinho aí para o local que você está. Fechou? Um grande abraço então, tudo de bom aí. Valeu!
O Michael Novaes, beleza, Michael? Ale, tem um tico-tico, ele tem 9 meses, ele estava cantando muito, trocando canto de cara com os outros ticos. Só que ele começou a parar de cantar e esfriou. Será que ele vai entrar em muda ou pode ser outra coisa? Michael, já respondi essa pergunta num outro vídeo, tá? Eu vou pular aqui que acho que caiu de novo essa pergunta aqui, beleza? Um grande abraço. O Jonathan Reis, beleza, Jonathan? Opa, Lê, parabéns pelos vídeos, valeu. Então, eu tenho uma sabiá parda, fiz um manejo trocando de ração, aos poucos, como vem no pacote atrás. Foi a extrusada Nutri-Pássaros nativos, ela gostou muito. Só que tem um porém, vi ela comendo as fezes dela mesmo no fundo da gaiola. Isso é normal? Tirei o fundo e dei um jeito de tirar longe do alcance dela, mas até em uma de ferro longe das fezes ela vai ter acesso? O que eu faço? Deixo de usar esta ração? Amigo, na verdade não é normal, tá? A coprofagia, que é o hábito de comer, né, fezes, no caso em aves, não é normal. E ela ocorre devido ao quê? O seu pássaro está precisando, às vezes, de algum nutriente que ele não está conseguindo absorver, ou de alguma bactéria também presente nas fezes para estar colonizando o intestino dele, tá? Então, se ela não tinha o hábito de comer fezes antes, e você mudou para essa ração, e depois que você mudou para essa ração, sua sabiá começou a comer as fezes, pode descarta essa ração por enquanto, tá? Seu pássaro, às vezes, eu não vou falar que a ração é ruim, mas o que eu posso falar, às vezes o seu pássaro, ele não está conseguindo absorver os nutrientes dessa ração de forma correta, tá? Às vezes por alguma particularidade nele, e na outra ração ele estava conseguindo assimilar totalmente esses nutrientes. Então volta para outra, tá? Ou parte para uma outra ração. Porque isso daí é um problema sim de assimilação de nutrientes, tá? Tanto de nutrientes quanto de alguma flora bacteriana que está faltando nela e ela tenta repor isso através da ingestão das fezes, tá bom? Então, fica a minha dica para você aí, beleza? Um grande abraço. Vamos lá, Jefferson Nascimento, beleza, Jefferson? Ale, eu tenho um tico-tico, ele canta muito dentro de casa, mas quando coloco ele fora, ele não canta. Jefferson, começa a passear com esse passarinho, tá? Passarinho, se fica muito dentro de casa, fica com medo do céu, principalmente. Se você leva para fora, o passarinho fica assustado olhando para o céu, entendeu? Então, desde pardo aí, se você tem filhote, tico-tico, não deixa só ficar preso dentro de casa, em lugar fechado, senão depois o passarinho vai ficar cismado quando sair para fora, tá? Não é regra, mas acontece bastante. Então é bom ele ter esse contato com o céu aberto para ele ficar sem cisma. O passarinho perde medo de urubu, qualquer bicho que passa voando, o passarinho fica assustado e fica meio que apático assim, né? Meio em choque na gaiola. Então você já faz de par desse manejo, de passear, andar com ele, para ele não ter problema na fase adulta. Fechou? Um grande abraço então. Vamos lá. Natureza do tico-tico, beleza, amigo? Ale, o que você me diz sobre o Glicopan Gold? Será que ele ajuda o pássaro a se recuperar nas debilidades pós-muda? Sim, você pode estar utilizando o Glicopan sim, nas debilidades de muda, tá? Se o seu passarinho sentir muito. Por quê? Porque além dele ter, tá? Eu não vou falar tanto do açúcar, né? Ele tem açúcar, tem maltodestrina, tem frutose. Não é o que necessariamente o seu pássaro vai estar precisando nessa fase. Mas isso daí, beleza, vai fornecer uma energia para ele extra, né? Mas o que? O Glicopan é rico em vitaminas, tá? E em aminoácidos, tá? Que aí tá a chave. Nos aminoácidos, principalmente tá a chave da recuperação para muda de pena. Que seria o quê? Nos aminoácidos, né? Que é encontrado na ingestão de proteínas. Então você oferece isso de forma hidrossolúvel para ele, tá? Com uma alta absorção. Então sim, você vai ajudar bastante na recuperação, na construção das penas, tá? E no metabolismo do seu pássaro também. Pode usar com certeza, fechou? Um grande abraço. Vamos lá, o Ítalo Barros, beleza, o Ítalo? Amigo, meu tico-tico quando vê um pardal, ele abre um leque. Por que isso acontece? Observação, eu tenho ele e outro em casa, os dois estão começando a cantar firme. O Ítalo, na verdade o que está acontecendo é que o seu passarinho está enfêmeando com o pardal, tá? Como você não tem uma fêmea em casa e o pardal é bem parecido com o tico-tico, tá? Principalmente nas costas, né? A coloração deles é muito parecida. Inclusive eu, quando era criança, a primeira vez que eu vi o tico-tico cantar, lembro que a minha mãe levava eu na creche,
E eu parava sempre, né? Fazia ela parar, tinha um pontilhão assim, tinha um tico-tico que cantava na frente de uma delegacia. E eu não sabia, mas o canto sempre me chamou a atenção, desde pequena, tinha uns 5 anos, 6 anos. E aí eu parava lá e ficava ouvindo. Quando eu vi esse passarinho cantando a primeira vez, eu, como criança, também achei que era um pardal. E aí na época eu comecei a pegar pardal no salpão, no peneirão, colocava na gaiola para esperar cantar, mas né, isso nunca aconteceu. Até que eu cheguei aos 11 anos, né, e consegui identificar e saber a diferença de uma coisa e de outra. Mas eles enfemeiam sim, tá? Com os pardais, principalmente. Você vê que às vezes ele está em cima, o pardal está embaixo ciscando e ele fica aberto o leco porque ele tá, como ele não tem a fêmea, o que se parece com a fêmea vai levar ele aí a enfemear, entendeu? Ele está em excitação, testosterona alta, então é aquele negócio, não tem tu, vai tu mesmo, entendeu? Acontece com os pássaros também isso. Fechou? Um grande abraço então. O Rosivaldo CT Gamer, beleza, Rosivaldo? Tem um trinca-ferro 3 notas boi manso, ele é muito valente. Quando ele vê outro trinca, quer cantar mais que ele fica querendo pegar o outro trinca. Quando ele ver que não vai conseguir pegar, ele fica com raiva e pega na anilha. Chega até a cair no fundo da gaiola. O que eu faço para ele parar com isso? Abraço. Olha, Rosivaldo, isso é um problema meio chato mesmo, cara, um problema meio sério. Principalmente se você não mexe muito com esse passarinho, né? Os pássaros têm um costume de morder a anilha, né? Não é todos, mas tem bastante passarinho que tem esse costume, tá? Porque a anilha é uma parte que é dura, tá? E não está em contato com o seu pássaro. Então, automaticamente, da mesma forma que alguns brincam às vezes a grade da gaiola, se ele pega o costume de bicar anel, é complicado de tirar, tá? Aí eu falo pra você que você teria que deixar esse passarinho mais tempo de cara, tá? Até ele, tipo, desencanar do anel e começar a cantar, entendeu? Passar esse lance desse fogo, ou você jogar esse trincação num voador que ele gaste bastante energia, entendeu? Que ele, tipo, tire essa energia aí do estresse, do nervosismo dele, pra ele começar a cantar. Mas se você esperar um tempo, geralmente... depois de um tempo aí que ele já está nesse manejo, ele vai parar de morder o anel, entendeu? É aquele estresse primário ali de querer catar o cara. Com o tempo, conforme você deixa ele na frente do outro cantando, e ele não tem, tipo assim, a possibilidade de pegar e o outro continua cantando, o pássaro vai que, tipo, se conformando com a situação, entendeu? E aí ele provavelmente vai parar de morder o anel, tá? Mas existem alguns pássaros que isso é crônico, você não consegue tirar, tá? Já vi muito passarinho em roda morder anel, tá? É um problema. Ou às vezes morde anel, às vezes morde o potinho. Então, assim, tem que prestar atenção no manejo que você faz com o passarinho, tá? Principalmente se você está mexendo muito com fêmea, toma cuidado, leva ele mais seco e deixa ele bastante tempo cantando de cara, tá? Para você ver se com o passar do tempo, uns 10 minutos aí para frente, se ele começa a desencanar desse tipo de comportamento e começa a cantar normal. Uma coisa que eu falo pra você, não encosta a gaiola de passarinho assim, tá? Quando o passarinho tem tendência de querer brigar, você não deve encostar a gaiola para deixar ele se pegar com o outro. Porque se ele pegar esse gosto aí, meu, ele vai querer toda vez brigar com o passarinho, entendeu? Então, por isso que a gente fala, trinca-ferro para roda você deixa perto, mas você não fica encostando de gaiola, para não causar esse tipo de vício no passarinho. Fechou? Lembra que é quase que um pitbull, que é quase que um pitbull com pena, entendeu? O pitbull ele é muito bom tudo, mas se você deixar ele brigar, se ele escapar uma hora e brigar, meu, o bicho toda hora quer brigar, porque o passarinho gosta disso, tá? É um passarinho territorial, na natureza eles se pegam mesmo, tá? Quem mora em região de trinca-ferro aí, eles se pegam, cai da árvore e fica no chão lá grudado brigando mesmo. O bicho é sangue no olho. Então, toma cuidado só para você não estigar demais esse instinto e depois virar um vício do passarinho, que é um pouco difícil de tirar às vezes. Beleza? Um grande abraço então. Vamos lá. O Júnior Siqueira, beleza, Júnior? Já vi um gado de Campina com o pé azul, isso é normal? Júnior, não é comum, mas é normal, tá? Existe uma diferencinha, né? Por quê? Porque às vezes dependendo da região que você ou dependendo às vezes de algum fator genético nesse pássaro, tá? Às vezes alguma mutação, esse pássaro pode apresentar uma coloração diferente nos pés, tá? Ou nos pés ou na perna, né? Que é tudo junto.
Então não é nada fora do normal não, tá? É um negócio legal, é interessante, tá? Vamos dizer assim, é meio exótico, mas é um fator que pode acontecer na natureza sim, devido a algumas mutações decorrentes aí que acontecem no ambiente natural. Fechou? Um grande abraço. Lembrando também que em Tico-Ticos a gente tem algumas regiões que a fêmea bota um ovo de cor azul, tá? E outras regiões botam uma cor já mais rajado por inteiro e outras regiões também a fêmea bota quase que branco, só com as pontas rajadas. Então são variações genéticas do mesmo indivíduo, que é o que está acontecendo com você, com esse galo, tá bom? Então valeu! Vamos lá, última pergunta de hoje aí, vai para o Rodrigo 2009, beleza amigo? Bom dia, Lê, parabéns pelo canal, valeu Rodrigo. Vitamina E administrada na hora certa ajuda a esquentar o pássaro? Rodrigo, de quem mais? Abraço. Rodrigo, sim, tá? Já está comprovado, existem alguns suplementos vitamínicos que são a base aí de vitamina E e selênio, tá? Que são utilizados em época de reprodução. E sim, existe uma função da vitamina E nessa parte também, tá? De esquentar o pássaro, tá? Aumentar a espermogênese nele. Então pode ser usado sim, tá? Se você costuma usar aí, não tem problema nenhum você tá utilizando esses suplementos aí à base de vitamina E. Fechou? Um grande abraço então, fiquem com Deus. Não deixe de colocar suas questões aí, compartilha, curte, se inscreva e vamos que vamos, galera. Um grande abraço.